Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre ela, aquela que não sai da pauta de nenhuma conversa mais, a tal da inteligência artificial, mas dessa vez falando de um viés um pouquinho diferente do que a gente explorou no Love the Problem até agora. A gente vai falar sobre o que a IA tá mudando no desenvolvimento de software. Dentro ali da programação, o que tá mudando, o que eu preciso, né, para uma programação mais clássica, o que eu preciso e que eu posso resolver junto com inteligência artificial, quais são os fatores que vão afetar essas decisões, tanto, né, num aspecto de desenvolvimento, de programação para quem é desenvolvedor, quanto num aspecto de gestão da organização das equipes. E para isso eu trouxe dois convidados muito especiais aqui e vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Por favor, Danilo e Felipe, contem um pouquinho de vocês pra gente. Vou pedir aqui que, Danilo, começa por você, depois a gente vai pro Felipe. Bora lá. Oi, Rafa. Bom dia. Obrigado pelo convite. Minha história tem muito da Knauer, da K21, então me apresentando um pouquinho, eu contratava inclusive a K21 para treinar meus times de desenvolvimento há um tempo atrás, e minha história também se confunde um pouco com a de Peternella, porque a gente trabalha há 20 anos juntos agora. Então a gente se conhece desde a faculdade. Eu sou bem da área de produto, desenvolvo produtos digitais desde 2007. Desde esse momento, inclusive, eu trabalho com produtos digitais e startup. Na época a gente já fazia parte de uma startup. Passei por algumas aquisições. E aí, nesse meio do caminho, conheci justamente a K21, né, como fornecedor. E depois a gente resolveu se juntar, entrei para a sociedade, a gente montou a parte da consultoria juntos. E aí fizemos um spin-off que foi a WBrain. E desde então, tenho tocado junto com o Peternella, junto com o Pavanelli, com o Paulo Algai, aí a WBrain, que é basicamente uma empresa de desenvolvimento de software, né, e alocação de pessoas. A gente faz esses dois serviços, que era um caminho, obviamente, complementar à Knauer e a K21. Então, é isso. E aí agora a gente tá vivendo, eu tô vivendo aí na pele o que é desenvolver com AI. E isso foi uma decisão importante, a gente pode falar logo em seguida aqui que Peternella trouxe um pouco da visão dele. Boa, pra quem não sabe, Peternella e Felipe são a mesma pessoa, Peternella já vai se apresentar aqui. E eu me lembrei, Dan, que tem episódio seu já no Love the Problem há muito tempo atrás, acho que papo de 2-3 anos atrás. Eu vou resgatar pra deixar aqui a referência pra galera. Então que bom que você voltou, né, depois de algum tempo aí pra conversar com a gente também. E Peternella, por favor, conta um pouquinho de você pra gente agora também. Bom, eu sou o Peternella, ou Felipe, tanto faz. Eu trabalho nessa área de desenvolvimento já tem bastante tempo, né? Eu já tenho uns 20 anos. Minha formação, na verdade, é em design, também com o Danilo. A gente fez faculdade diferente em Salvador, mas eu acabei indo para essa área de desenvolvimento e sempre fui um entusiasta, assim, para ficar experimentando coisas, criando protótipos, experimentos, aplicativos, produtos. Em um determinado momento, assim, desse processo, eu conheci a agilidade, muito através da K21, do Danilo também. E isso mudou, né, minha forma de se relacionar com o trabalho, de se relacionar com o processo de desenvolvimento, de me relacionar com o desenvolvimento em time. Então, foi uma experiência muito interessante e, né, as coisas foram andando, a gente fundou a WBrain com esse propósito, né, de desenvolver e trabalhar com pessoas dessa área. E aí agora surgiu, né, mais essa novidade que muda tudo mais uma vez, só que a gente ainda está num processo de descoberta, né? A gente ainda está tentando entender o que é que dá para se fazer com isso, até onde dá para ir, o que é que vai mudar, o que é que a gente ainda não se deu conta, né? Tem muitas perguntas e tem muitas respostas também surgindo, né? Mas ainda é uma tecnologia, tem muito mistério ainda para se descobrir
onde é que a gente pode chegar com ela. Muito mistério e muita coisa mudando, né? Então, a cada dia que passa, a cada semana, a gente tem uma enxurrada de novas notícias, informações, aplicativos surgindo, software, outros nomes, uma sopa de letrinha aqui que as pessoas, né, ficam, né, tentando acompanhar, inclusive, porque tem vários agentes, né, vários atores envolvidos nesse uso de IA. E eu queria começar por isso, né, pra gente falar um pouquinho desse contexto. A gente fosse definir aqui o que é IA. Tem muitos fatores que influenciam o que é a inteligência artificial, né? A gente tem LLM, API, software, aplicativo, tem desenvolvimento, tem banco de dados. Queria que vocês, já aproveitando, né, que vocês lideram uma empresa que é de tecnologia, como é que vocês explicam para as pessoas o que é a inteligência artificial? Bom começo. Bom começo. Inclusive, é aquela coisa, né? O label, né? O título AI acabou roubando o que, na verdade, é a grande revolução do que está acontecendo, né? Mas, enfim, é assim que o mercado se movimenta, né? AI virou exemplo para um monte de coisa, principalmente para quando a gente está lidando que eu definiria, não sei se o Peternella definiria do mesmo jeito, mas a gente está falando mesmo de motores de LLM, que são motores de linguagem, entendimento de linguagem natural, né? Ele entende muito bem sinônimos, entende muito bem as coisas como ditas de diversas formas diferentes, e ele consegue traduzir para uma categoria única de coisa para conseguir te ajudar. Então, na verdade, a grande revolução, e agora está rolando tudo isso por causa desse modelo, dos LLMs, né, foram criados a partir de uma quantidade de dados absurda, justamente para entender linguagem natural. Isso é a grande revolução, no final das contas. Na verdade, a gente poderia estar atribuindo aos LLMs isso, né? E hoje a gente tá falando AI. O LLM, as pessoas chamam esses LLMs de AI, né? Mas, na verdade, são tudo modelos de machine learning. É uma tecnologia bem antiga, né? Só que a gente chegou num ponto da tecnologia que a gente tem capacidade de processamento e possibilidade de fazer gestão de grandes volumes de dados, e isso se tornou a tecnologia mais acessível, né, para a grande população. Antes do ChatGPT já existia diversos algoritmos de machine learning em funcionamento. Já tinha vários experimentos com imagem, né? Mas o ChatGPT levou essa tecnologia para o grande público. E aí as pessoas começaram a experimentar, né? O que é que poderia se fazer com essa tecnologia. Como isso se popularizou e o termo de AI colou, né? Então todo mundo está chamando isso de AI, mas assim, não existe nenhuma inteligência artificial, pelo menos não ainda, no sentido, né, de ter uma cognição. Na verdade, tudo é um grande modelo probabilístico, né? Então, assim, pega-se um volume muito grande de dados, tenta-se decifrar quais são as estatísticas que envolvem, né, essas conexões de dados, e quando você está conversando com o chat, na verdade, ele está gerando resultados que estatisticamente fazem sentido. Então, por isso das alucinações, por isso que às vezes você recebe informações que não são confiáveis, são inventadas. Tem melhorado muito isso, né? Com o tempo, com os modelos novos. Essa tecnologia tem ficado mais complexa ainda. Então, tem vários modelos funcionando de forma sincronizada, né? Para reduzir essa diferença essa alucinação, né? Essa diferença de resultado com a realidade. Mas, no fim, é um algoritmo matemático que está rodando, né? Com muita energia, consumindo grandes quantidades de memória, para gerar um texto na tela. É um texto ou qualquer outro resultado, né? E a gente tem, quando a gente vai apresentar a partir de uma conversa, né, com as empresas que declaradamente querem falar com a gente sobre AI, né, sobre desenvolvimento em AI, a gente acaba trazendo um conceito inicial sobre 3 camadas, e a gente pergunta diretamente se a gente precisa passar por aquilo. Porque como está todo mundo estudando, a gente não sabe em que nível estão as pessoas de entendimento sobre o uso de AI nas empresas, né? Então, ou melhor, uso de AI geral. E aí, as 3 camadas seriam: você tem os LLMs, que seria essa camada mais básica, né? O motor funcionando lá. E aí você tem os modelos de LLM, né? Tipo Opus, tipo Sonnet, tipo GPT 5.5, né? E por aí vai. Que basicamente são esses motores que a Peternella falou, né? Esses resultados dos machine learning. Você tem uma segunda camada, que são as APIs para acessar isso. Então, basicamente, você utilizar o acesso direto a esses motores, e aí você envia para eles
prompt, né? O que vocês querem pedir, as descrições, as instruções, tudo isso, né? Vai para ele. E é importante entender que cada resposta de um LLM veio de um prompt enviado. Então, o Peternella uma vez me falou assim, você sabia que ele não tem memória, né? Toda vez, meio que mandar tudo que você quer para aquele processo de novo, né? E a partir do momento que ele tem memória, na verdade, foi um software, aí vou para a terceira camada, que tá ali fazendo o trabalho de enviar um monte de coisa junto com o seu prompt para que ele enviese a resposta do LLM. E daí gere os resultados que a gente vê nos softwares. Quem são os softwares, né? Então a gente tá falando de Lovable, é um software, o Gamma é um software, N8N, né, quebra processos, o próprio Gemini, quando tá associado ali diretamente no Drive, né, e um resultado, o próprio GPT Chat, né, os chats em si acabam sendo softwares também. Então, são todas essas camadas de enviesamento em cima de APIs que geram essa terceira camada, que seria a camada consumível que a gente tem usado. A gente também consome direto os APIs, mas quando a gente faz isso, a gente está consumindo token. Então, tem uma certa diferença de utilização aí no final das contas. Boa, então deixa eu ver aqui se eu entendi e consigo resumir um pouco do que vocês trouxeram. E aqui, gente, a gente está voltando um pouco nessa base, nesse fundamento, porque a gente quer explorar o que isso muda na estrutura e na forma como as equipes vão trabalhar a partir de agora, né? Mas, entendendo o que vocês trouxeram aqui, toda vez que alguém acessa, né, um GPT Chat, um Gemini, um Lovable, um Claude, para poder ter uma conversa através de linguagem natural e construir algo a partir disso, seja essa construção uma resposta em texto, um HTML, uma alteração de banco de dados, o que for, uma imagem, né, uma geração de imagem, por exemplo. Então, eu tô interagindo com o software, esse software vai acessar uma API e essa API vai consumir um modelo probabilístico de um LLM. E aí existem N modelos probabilísticos que vão responder para APIs específicas que estão conectadas nesse software. Então, mesmo que eu não seja um desenvolvedor de software, eu estou acessando toda essa cadeia de informação e de tecnologia sempre que eu faço uma interação. E aí tudo que a gente fala sobre gasto energético, sobre custo de tokens, tem a ver com como esses elementos vão interagir para que eles gerem o resultado que eu espero. E muitas vezes, né, quando eles não geram o resultado que eu espero, eu preciso recalibrar a forma como eu interajo com eles para que esse fluxo de informação flua da melhor maneira possível. Consegui resumir mais ou menos aqui o que a gente está falando? Faz sentido para vocês? É isso aí. Acho que de uma forma bem resumida, bem simplificada, sem a gente precisar entrar nas questões mais técnicas, esse é o processo. E entendendo que, né, isso muda, então, a forma como a gente interage com tecnologia, sejam as pessoas que são técnicas, sejam as pessoas que são de negócio, seja um desenvolvedor, seja uma pessoa gestora, qualquer pessoa tendo acesso a esse tipo de ferramenta agora, começa a ter a capacidade de gerar informação ou, inclusive, gerar MVPs e produtos a partir disso. O que vocês têm visto que muda na forma como as equipes se organizam? Porque antes da IA, falando aqui já de ambientes ágeis, de desenvolvimento de software que visam acelerar entregas e acelerar resultados, a gente tinha um modelo lá que eu tenho um Product Owner, eu tenho um facilitador, um agilista, alguém que me dá suporte, eu tenho um time de desenvolvimento e esse time tem desenvolvedores, tem pessoas especialistas em banco de dados, tem pessoas especialistas em testes, tem UX Design, tem outras especialidades de negócio ou de suporte que contribuem para fazer com que aquele time consiga construir o que ele precisa construir, o que ele precisa entregar. E agora, onde que entra esse uso, né, da tecnologia de inteligência artificial no meio dessas interações com essa equipe? Legal. Eu vou dividir primeiro, depois eu vou pedir até que a Peternella entre, mas eu vou dividir primeiro entre dois usos de AI, que a gente está nomeando assim. Sinceramente, a gente ainda não viu outras formas de nomear aí pelo mercado, mas a gente está nomeando entre você usar um AI como assistente, que aí é um uso que eu acho que todo mundo primeiro entra em contato, e é o que a maioria do mundo está entendendo como um uso de AI, que é você utilizar ele, por exemplo, no modelo chat dele, ou até no modelo de code dele, mas de uma forma que ele seja um assistente seu, em que você vai potencializar algumas coisas suas, como, eu quero mudar o tom desse e-mail, então pede para ele reescrever. Eu quero escrever isso aqui de uma forma mais resumida, pede para ele escrever. Quero completar esse código, pede para ele completar esse código, e assim, usando como autocompletes, como pesquisa, muitas vezes, né, direto. E isso cabe muito bem naquelas assinaturas mensais, né, que você tem ali entre 100 a R$1.000, mais ou menos, ou mais até, para aquele uso de pacotes, né, de tokens e de, enfim,
E aí isso a gente tá falando assistente, que é o primeiro passo ali que tá todo mundo pegando uma assinatura e botando na mão do funcionário. O outro modelo que a gente que é levemente diferente, mas muda muita coisa, é usar o AI como coautor, que é você fazer uma dupla com ele. Não dá pra dizer quantas pessoas estão do lado do AI, nem pessoas, né? Mas você cria um time junto com ele e passa a validar, verificar, checar, planejar junto com ele. E ele passa a fazer o trabalho por você. Levemente diferente, porém diferente. E aí, quando a gente está falando de coautoria, a gente está falando de uma produtividade para código. Estou sendo específico nisso porque a gente testou com nós mesmos, né? A gente tem testado. E temos passado por diversos cenários de diversos tipos com os clientes. Podemos trazer isso aqui de exemplo. Mas quando a gente está falando de uma coautoria, que é basicamente você criar um ambiente em que você tem todo um modelo de guarnição, de proteção, de encaminhamento, de modelos que a gente já usava antes na programação clássica, mas considerando que agora você tem mais um personagem ali que é um desenvolvedor, que é um AI. E aí você tem esse desenvolvedor que é AI, você passa a ter o desenvolvedor humano, que ele vai ser esse gestor, esse arquiteto, essa pessoa que vai gerir esse desenvolvedor, esse coautor de programação que é o AI. E aí a gente tem visto, pelo menos numa questão de produtividade individual, produtividade coletiva no time, a gente ainda não conseguiu medir direito, por diversos fatores, a gente pode explicar, fatores até mais técnicos, mas individualmente a gente está falando de com certeza um desenvolvedor conseguir fazer 4 vezes mais código do que ele faria, até 6 vezes mais código do que ele faria sozinho no mesmo período de tempo. A gente não está falando de qualidade, no final das contas, mas vai ter qualidade se o programador, o desenvolvedor for um cara acostumado a fazer qualidade de código. Então, tudo vai ser se ele já sabia fazer. É meio que uma potencialização do que ele já sabia fazer. A questão é que ele vai ganhar uma vazão de trabalho 4, 6, 8 vezes maior do que ele estava acostumado a fazer, queimando o dedo ali no teclado. Isso a gente fez medições justamente utilizando nós mesmos como exemplo, né, e pessoas próximas, né, desenvolvedores próximos. E esse é um número que hoje a gente consegue apresentar como seguro, né, de se trabalhar. Por exemplo, hoje a gente já passa orçamentos para as empresas considerando essa velocidade, essa saída de vazão. E aí dentro dessa vazão, desse ganho de vazão, e eu tô falando individualmente de um profissional ali que é o desenvolvedor, eu continuo precisando de tomada de decisão, né? Eu continuo precisando de aspectos que o time Scrum, o time de agilidade, ou qualquer formato de time sempre vai ter, né? Que é o aspecto do negócio, as tomadas de decisões, isso a gente não vai tirar do AI. As reuniões, uma coisa que eu tô meio desesperado é porque a gente vai aumentar muito a nossa quantidade de reuniões. Então as pessoas já não gostavam, né, de fazer reunião, sei lá, enfim, vai piorar. Vai piorar, porque se agora eu tenho, vamos botar na média, 5 vezes mais a vazão, quer dizer que eu posso terminar o negócio 5 vezes antes. Então que a reunião que eu ia ter daqui a 5 dias para falar de um item, eu posso ter amanhã. E agora imagine isso encadeado no tempo. Então, o que a gente tem visto? Estamos falando de um time que antes tinha 5 pessoas, agora a gente está indo para um microtime. Parece que faz muito mais sentido. O que é um microtime pra gente? A gente já tinha um conceito de microtime, só que fazendo outro tipo de coisa. Ainda sem desenvolvimento. Mas quick wins, né? Basicamente eles pegavam desafios de rápido resultado e faziam e entregavam. Agora o nosso microtime vai acabar virando o padrão. Vai acabar não, já virou o padrão. Já não faz mais sentido tanto eu oferecer. Para esse nível de vazão que tá acontecendo, não faz mais sentido oferecer um time com 3 desenvolvedores. Oferecer com um desenvolvedor, 2 desenvolvedores bacana, né? Dá para fazer. Então os times eles reduzem bastante de tamanho na parte de desenvolvimento, né? Que é o que a gente tá vendo diretamente. Uma coisa que morre, assim, que já morreu na verdade de certa forma, quando a gente fala toda a parte de qualidade, né? De verificação manual dessa qualidade. Obviamente ainda vai ter as pessoas que constroem os testes, etc. Mas isso já foi uma coisa que a AI já no passado, assim, no ano passado já tinha tirado aí da necessidade. Que é você fazer esses testes na mão e tal. Peternella fez um modelo pra gente, inclusive, que ele já orienta, né? O AI a escrever TDD. Então assim, quando alguém pedir alguma coisa aqui, você vai fazer o teste antes. Então ele tá orientando, como se fosse um desenvolvedor mesmo, para atingir uma qualidade que antes só era possível se o cara fosse muito disciplinado, né? No final das contas. Tá, então até aqui o que a gente tá vendo, que vocês estão observando aí no mercado, é que os times estão reduzindo de tamanho no que tange a desenvolvimento de software. Então, num time que antes eu precisava de 3, 4, 5, 6 programadores, agora muitas vezes eu preciso de 1, 2 programadores nesse time. Ao mesmo tempo,
a vazão de entrega também está maior, ou seja, o que antes eu entregava em 1, 2 semanas, agora eu entrego em 1, 2 dias, 5 dias, né? E com isso eu tenho um esforço maior de planejamento. E aí eu queria explorar aqui um ponto que vocês entendem que é sobre reduzir o tempo da sprint, né? Então, por exemplo, a sprint que antes eu fazia em 2 semanas, agora eu faço em 1 semana, em 3 dias, ou é sobre colocar mais coisas na sprint? Então, a sprint que antes era de 2 semanas, agora cabe mais. Bom, acho que queria só fazer alguns disclaimers aqui. Aqui a gente tá falando aqui de um cenário um tanto idealizado e falando de um software que está nascendo agora, que não tem nenhum legado que precisa ser administrado, não tem nenhum débito que precisa ser pago. Se a gente for começar hoje um software do zero, né, e faz todo esse setup com uma série de instruções, com guardrails, a gente vai ter um ganho enorme de produtividade. Qual que é o problema? O problema é que a gente vai conseguir produzir coisas mais rápido do que a gente vai conseguir testar. Então eu posso até colocar mais coisas na sprint, né? Mas corre o risco de eu estar produzindo coisas que eu não sei se as pessoas vão usar. Então a gente pode pensar em reduzir o tamanho da sprint para produzir coisas, publicar rápido, ter feedback, mas esse feedback ele vai demorar mais tempo de chegar do que o tempo que eu teria para produzir, né, novas features, ajustes, colocar mais recursos, né, nesse aplicativo aí que está nascendo. Então, o que vai acontecer, né, nesse processo? A gente vai pausar o desenvolvimento até esse feedback chegar? Sinceramente, eu ainda não tenho todas essas respostas. Se a gente usar algumas bases já antigas, né, de trabalho coletivo entre pessoas, né, no time ou na empresa, quanto mais itens a gente coloca para ser discutido ao mesmo tempo, a gente tem uma complexidade maior desses itens, então a gente vai se perder mais rápido também. Então, não seria um conselho meu abarrotar a sprint. E é interessante porque a gente não consegue calcular isso ainda que o Peternella está trazendo, porque as empresas têm muito mais backlog do que ainda elas são capazes de dar vazão. Mesmo com AI, porque elas não viraram ainda empresas assim. Então a gente tá acompanhando um cenário aí que essas discussões estão... Enfim, eu sei que o podcast vira pra eternidade, mas no momento em que ele foi lançado para 4 meses atrás, não tinha essas discussões. Então, e a gente tá acompanhando empresas grandes fazendo essa discussão exatamente agora, clientes nossos, inclusive. Então, a gente tá falando, pelo menos internamente, diminuir a sprint. Encurtar a sprint. Até porque se a nossa relação com o cliente normalmente é desenvolvimento com ele e tal, para ele, né, desenvolvimento de software para ele, entregar antes é melhor. E a gente pode deixar ele trabalhar com ele as próximas entregas. Então, dificilmente a gente vai querer aumentar a quantidade de itens, que a gente vai querer entregar antes e talvez passar já para o próximo item. Aconteceu um fato engraçado, trazendo alguns exemplos aqui, que tem um cliente nosso que ele sentia muita dor sobre automatizar um relatório, que ele via que tinha muito problema de inserção manual. E aí a gente perguntou qual era o tamanho desse problema, né? Quantos erros você tem? Porque eu quero medir depois, né? Que a automação foi feita, que a gente desenvolveu essa automação via AI. Eu quero saber o quanto tivemos de ganho. Aí ele falou, tá bom, vamos medir então. Você não mede ainda? Não, vamos medir. Tá bom, então vamos medir. E é o quê? A frequência o quê? A frequência mensal. Relatórios são mensais, tá bom. A gente tava no meio do mês. Falou, então, a gente vai medir no final desse mês, né? Final desse mês a gente mede. Começamos a desenvolver. Em 15 dias o sistema tava pronto, funcionando. Algo que talvez a gente levasse aí uns 3 meses, talvez. Ou seja, a gente tava com o sistema pronto antes dele conseguir medir. Quando finalmente ele mediu, ele percebeu que ele teve 4 erros em 400 clientes. O que dá basicamente 1% de falha. E talvez não valesse a pena ter desenvolvido o negócio. Então, no final das contas, tá mais rápido desenvolver do que avaliar se você precisa daquilo mesmo. Isso vai gerar, aí é outro papo, mas isso vai gerar um lixo na humanidade, ou melhor, nos sistemas digitais. E já tá gerando, na verdade, né? É que talvez o que a gente vai medir também mude, né? Talvez fique tão mais barato, mais rápido de se produzir as coisas, que a gente vai estar habilitado a fazer coisas que antes a gente descartaria. Não porque vai mudar, vai revolucionar, mas, por exemplo, eu quero uma automação de relatório não porque eu queira diminuir os erros, mas porque eu quero ter mais conveniência, né? Eu quero ter menos trabalho em relação a isso. Tem vários sistemas que eu já pensei, né, várias automações que eu considerei fazer, mas o esforço não compensava o resultado, né, o ganho. E agora começa a mudar. Várias coisinhas, né, que a gente
poderia ter feito antes, mas não fez por questões financeiras, questões de tempo, agora começa a se tornar viável. Talvez sim, gere mais lixo, gere coisas que as pessoas descartem, né, com mais frequência. Mas talvez esse seja o novo normal também. Experimentar mais, habilitar as pessoas a serem mais criativas, inclusive, né, já que as pessoas podem se utilizar de algumas ferramentas que dão suporte, né, a pessoas que têm menos conhecimento técnico. Elas poderem experimentar ideias que antes estava só na cabeça delas, o que era difícil demais de produzir, publicar, desenvolver ou até passar essa informação para outras pessoas. A gente está vendo coisas muito interessantes de pessoas não técnicas, não conhecedoras da área de desenvolvimento técnico, porém com muita experiência da sua própria área de atuação, conseguindo materializar ferramentas que fazem muito sentido para elas. E isso, para mim, é a parte revolucionária assim, que a gente está vendo, sabe? Daí isso é seguro, não é? Vai gerar brecha de segurança, vazamento de dados. Isso é outra discussão, uma discussão super importante. Eu acho que as pessoas vão ter que aprender mais coisas sobre isso, né? Não sei, talvez tenha um processo das pessoas experimentarem, fazerem suas coisas, depois validar que aquilo faz sentido, passar por um processo de análise criteriosa, né? Pessoas mais técnicas que possam checar a segurança, eu não sei. Processos novos vão ser criados para dar conta, né, dessas questões. A questão da velocidade produtiva ser maior do que a capacidade que eu tenho de validar, ela está aí já. Ela já está dada. Agora a gente vai ter que fazer outras escolhas, talvez. E aí, acho que a gente está falando aqui, então, né, de um gargalo que está mudando de lugar, né? Porque antes a gente via esse gargalo muitas vezes na fila de espera de tudo que tinha que ser desenvolvido pelas pessoas que são especialistas de desenvolvimento de software, de tecnologia, né? Pelos programadores. E também a gente pode estar aumentando, sim, né, esse gargalo dentro da validação e muitas vezes da especificação, né, pelo que eu entendi do que vocês falaram também, porque a discussão sobre o que vai ser desenvolvido, o que vai ser criado, quais são as necessidades que a gente está atendendo, existe ali um certo ganho de produtividade quando a gente está falando da IA como um assistente para ajudar as pessoas a elaborarem essa ideia, mas ainda assim eu preciso das pessoas que entendem do problema, do negócio, das necessidades do cliente reais, para que elas consigam direcionar isso da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, acho que a gente também tem um ganho aqui, que é o aging, né, o envelhecimento das demandas que antes ficavam no backlog começa a ser menor. Porque antes, muitas vezes, eu tinha um relatório lá que eu queria desenvolver, ou um item que eu queria colocar, e que ele ficava na fila por meses, até alguém ter achado uma solução alternativa e não desenvolver o relatório porque já fizeram de outro jeito. Ou, por exemplo, quando a gente está falando, né, de equipes de TI interna que tem a missão de desenvolver soluções para áreas de suporte dentro da empresa, às vezes a pessoa vai, nessa área de suporte, ela passa tanto tempo esperando para a demanda dela ser atendida, que ela leva a automação do Excel ao seu mais extremo valor para conseguir resolver o problema dela da forma como ela consegue, e que hoje está mudando, porque se eu tenho uma equipe de tecnologia que não consegue se reorganizar a tempo de começar a atender essas demandas numa velocidade diferente, eu vou ter a autonomia de quem tá lá na ponta falando, então eu vou pegar uma ferramenta de IA e eu mesma vou resolver, né? Ao mesmo tempo que eu também vou ter esses desafios que você trouxe agora, Peternella, de começar a entender daqui pra frente como que eu vou fazer para que as coisas tenham coesão, para que elas tenham segurança, para que elas se comuniquem dentro da organização, né? E aí, eu queria que vocês explorassem um pouco disso, né? O que vocês estão vendo e estão experimentando em relação a gerar essa coesão, ao mesmo tempo que a gente também entende, aí imagino que vocês também tenham uma visão que converge para esse assunto, que é, eu não quero impedir as pessoas de construir. Se eu tô vendo essa mudança tão drástica, onde pessoas que antes não tinham habilidade com tecnologia e que agora, com o uso da IA, conseguem começar a construir coisas que antes não eram viáveis para elas, eu não quero chegar colocando um freio e dizendo, não vai usar, vamos centralizar tudo na tecnologia, mas ao mesmo tempo
eu preciso de uma equipe de tecnologia que consiga dar suporte a esse tipo de novo comportamento, de novas habilidades, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, pode ser? Entendi que você falou 2 pontos aí, né? Sobre migração do gargalo, que a gente estava falando, e um pouquinho sobre Shadow IT, né? Você resolver seus problemas por fora do conhecimento da TI da sua empresa. E que sempre foi uma necessidade. Acho que, inclusive, somos contratados pelas próprias áreas de tecnologia para acelerar os processos deles, né, muitas vezes. Então, bom, sobre migração do gargalo, sim, né, a gente vai ter aí um cenário em que a gente vai precisar migrar esse investimento, né, desenvolvimento para negócio, de certa forma. Quando eu estou falando de uma empresa que divide essas coisas, né, não precisaria, mas eu vou ter que ter POs mais focados, pessoas de negócio mais presentes, talvez menos contextos, porque senão essa pessoa vai enlouquecer ali, de tantas decisões rápidas que ela vai ter que tomar. Muitas vezes a gente está falando de pair programming, desenvolvedor junto com o PO ali, fazendo junto aquele negócio, sabe? Vendo em tempo real o resultado. Estamos falando de POs, PMs que conseguem usar, sim, um AI para gerar interface, gerar visualidades, né? Materiais visuais, materialidade de sistemas para que isso vire um modelo, um padrão. É assim que eu quero. Então ele conseguir trazer visualmente, né, e funcionalmente aquilo. Tenho orientado alguns clientes meus a me ajudar a fazer isso. Então, para alguns clientes meus que são mais empolgados, assim, eu falo, cara, cria aí um modelo. Deixa eu te dar umas dicas aqui, ó. Diga para ele que ele não precisa ter banco, que ele pode armazenar tudo no navegador e vai pedindo para ele as funções e vai vendo como é que vai ficando. Se vai ficar parecido com o que você gostaria, você me entrega e aí isso já vira, de certa forma, uma documentação, né, sobre o que a gente precisa desenvolver para você. Porque você, mais do que ninguém, e aí eu tô aqui já me aproximando, inclusive, sobre o que as áreas precisam fazer também, né? Mais do que ninguém vai saber o que você precisa. Não é real para todo o cenário, certo? Obviamente. Né? Tá falando de um produto, uma pessoa de produto, etc. Mas internamente, quando você tem sistemas próprios, como você falou do Excel, né? Isso é muito importante. Então a gente tem visto um cliente da gente que recriou todo o sistema dele de CRM, colocando todas as etapas, assinatura de contrato, envio de e-mail, comunicação com o cliente, registro de ata, de reunião, etc. Ele reconstruiu tudo. A gente está vendo reconstruções, inclusive, de cenários de BIs, dashboards, tudo isso acontecendo. E o que é importante é que a gente entenda que esse cenário, ele não vai mudar. É um cenário que a gente vai ter que lidar com ele. E a forma de lidar com ele é criar justamente modelos seguros. E aí a gente tem sugerido às empresas, inclusive, para colocar um time, né? A gente tem oferecido para elas um time, que é um time que pode habilitar a empresa dela a ter isso de uma forma segura. Então você tem ali um arquiteto dentro desse time, você tem um gestor ali que consegue comunicar com as pessoas. E o trabalho deles é criar ambientes, servidores MCP, guardrails, toolkits, instruções diretas lá para os LLMs. E toda uma camada ali de softwares, né? Como a gente já estava falando aqui, né? Que se conectam às APIs, que de uma forma segura façam com que essa informação seja utilizada no banco da empresa, através de um protocolo da própria empresa, e que eles não fiquem usando esses sistemas de campo aberto, compartilhando dados das empresas e até sendo influenciadas sem saber, né? Que hoje, quando a gente fala um pouco de tipo trojanos e coisas assim, são influenciadores de código, de resultado, sabe? Influenciadores do que o LLM devolve para você, porque lembra que eu falei que o software vai junto com um monte de... O seu texto, o seu prompt vai junto com um monte de coisa? Eu posso colocar na sua máquina alguma coisa que faça isso. Você nem vai saber, né? De algum jeito. Ou eu posso te dar um sistema que faça isso. Você não vai saber. E eu tô pegando informações suas. Então, no final das contas, é importante que as empresas construam essa área hoje agora de excelência técnica em AI e habilitadores, um time de habilitador, que consigam dar asas, né, para as outras áreas, para que elas possam se utilizar de uma forma segura isso. Já é possível de certa forma. É super novo, super inovador, mas já é possível. E aí ela pode servir tanto ao público, vou chamar de leigo, assim, sobre desenvolvimento no AI, mas que usam software diretamente, quanto ao público de desenvolvedores em si, com os times de desenvolvimento. Então, ele vira um time de habilitador. Esse é bem o cenário, assim. E é importante falar, quando a gente está trazendo isso, né, trazendo esses números que são inevitáveis, e essa discussão sobre... A gente tá falando redução o tempo todo, né? Redução. Não é sobre redução, é sobre maior vazão, é sobre maior capacidade produtiva. Como a gente tá num sistema em que tem competidores, o que vai acontecer é que todo mundo vai querer ser mais produtivo do que o outro. Então, no final das contas, a gente não tá falando sobre uma redução de desenvolvedores, de programadores no mercado. A gente tá falando de um aumento de vazão
isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que mais backlogs possam ser processados. Só que para você chegar nisso hoje, você já tem os desenvolvedores, de certa forma, né? Vai ter que passar toda a parte de educação, de acomodação, etc. Mas você vai precisar de mais gente de negócio para que você consiga dar conta dessa vazão toda. Então, numa conta direta, assim, se a gente está falando que um desenvolvedor... Sei lá, o time tem 3 desenvolvedores, 4 desenvolvedores. Assim. Esse time já pode virar outros 2 times, só que você só tá fazendo essa conta pelo desenvolvedor. E o pessoal de negócio, ela vai ficar dividida, mesmo tendo esse tempo dela reduzido, o que a gente vai acontecer? Vai acabar que as empresas vão acabar decidindo por investir 4 vezes mais, talvez, em negócio do que elas já investem hoje, para conseguir acompanhar a vazão dos competidores. E para todas as tecnologias que foram adotadas até hoje na humanidade, foi desse jeito. Você tem um ganho de produtividade, você tem um ganho de vazão, né, produtiva, e você não tem uma queda na demanda. Você tem um acompanhamento da demanda segundo essa capacidade produtiva. Justamente por causa das concorrências, né? E do que se espera de ganhos, né? Nesse mercado da gente, que a gente está inserido. Então, você que está ouvindo a gente e que em algum momento estava com medo da IA roubar o seu trabalho, você trabalha com produtos digitais, você é desenvolvedor, você é PO, se você achava que a IA ia roubar o seu trabalho, volte 2 casas aqui, ouça um pouquinho de novo. Porque, então, o que eu tô entendendo aqui é que, na verdade, a gente tem um aumento de demanda, né, por esses profissionais, visto que a gente tem uma capacidade produtiva maior. É claro, gente, que a gente não tá falando de algo que vai acontecer amanhã, né? Então, de repente, nossa, amanhã eu vou ver 200 mil novas vagas de PO sendo abertas no mercado. É algo que tá ao longo do tempo, né, sendo uma tendência observada aqui, que o pessoal tá trazendo. E aí é importante a gente estar preparado para isso, né? Em termos de, tanto eu enquanto profissional, né? Então, se você que tá ouvindo a gente é uma pessoa de produto, é uma pessoa de desenvolvimento, é uma pessoa de uma área de suporte que faz parte de alguma equipe, entender que essa mudança vai fazer parte da sua vida e que você precisa se dedicar a entender qual é o melhor uso da inteligência artificial, o uso mais estratégico, o uso mais seguro, o uso mais adequado para o contexto que você está inserido. Quanto você que é pessoa líder, gestora e está pensando aí nas melhores formas de organizar a sua equipe, de melhorar o trabalho, ter essa consideração de que é necessário tanto que a gente comece a olhar para esse gargalo se movendo, para essa necessidade de negócio, de entendimento das dores, dos problemas e de como a gente vai validar o que está sendo produzido. Não é só sobre produzir, é sobre usar, né? Se a gente produzir muito e não for útil, não vai adiantar nada. E também começar a pensar nessas estruturas novas de time que podem estar emergindo e tendo necessidade, né, de que você olhe para como os profissionais da sua equipe estão hoje distribuídos e alocados e qual é o melhor uso, né, dessas pessoas para maximizar a entrega com responsabilidade, certo? É por aí, galera? É por aí. Você falando isso agora, Rafa, me veio que é exatamente isso que você disse. Então, trazendo algumas bases teóricas aqui, até para o pessoal pesquisar aí, né? Para não falar muito. Você tem o paradoxo de Jevons, que é basicamente sobre essa questão de se você tem mais demanda, você vai ter mais consumo, né? Ele foi um economista que estudou basicamente isso há muito tempo atrás, e desde então isso se concretiza. Quando eu falo muito tempo, é 1865. Então, desde então... Muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. A tecnologia vem trazendo essa capacidade produtiva e junto à demanda, né? A gente também teve medo nesse primeiro momento. Na verdade, a gente teve várias sensações esquisitas, eu e Peternella, enquanto a gente estava usando. Isso talvez seja motivação para um outro podcast. Mas hoje sobrou muita empolgação, assim. E uma vez que você conhece, né, tem conhecimento, você começa a entender as oportunidades dentro disso. Uma pequena empresa que nos procurou outro dia virou e falou assim, mas não sei se a gente vai ter dinheiro para pagar vocês. Eu falei, e agora que é o momento de vocês terem esse dinheiro, porque tá muito mais barato. Agora chegou o momento de vocês, pequenas e médias empresas, porque antes vocês não conseguiam pagar todas as ferramentas que uma grande empresa conseguiria. Agora vocês conseguem, e vocês conseguem alguém para desenvolver isso para vocês com responsabilidade. Pode ser a gente, sabe? Esse é um pouco do cenário que eu tô vendo. E aí, bom, infelizmente estamos nos encaminhando para o final desse episódio.
Acho que muita coisa vai mudar aí nos próximos meses, então daqui a pouco provavelmente vou chamá-los de novo pra gente já descobrir o que a gente falou aqui de tendências e apostas que podem ter um cenário diferente, né? Afinal, estamos todos aprendendo constantemente, isso é a certeza, né, da inteligência artificial evoluindo cada vez mais, ela trazendo pra gente essa necessidade de aprender cada vez mais com velocidade também. Mas eu queria pedir pra gente encerrar que vocês trouxessem, cada um de vocês, uma dica, e aí eu vou pedir que, Peternella, você, na sua experiência enquanto desenvolvedor, fale diretamente com as pessoas desenvolvedoras que estão ouvindo a gente. O que você tem de conselho, né, para quem é desenvolvedor e tá dentro desse contexto, desse mundo mudando cada vez mais rápido com IA? Então, o que essa pessoa pode olhar agora, né, com prioridade, com atenção aqui? E, Dan, acho que do seu lado, falando um pouco diretamente com as pessoas gestoras, né? Então, com as pessoas que estão ali olhando para a organização dos times, olhando para os recursos financeiros que eu tenho para investir em pessoas, em tecnologia, como eu equilibro isso? Qual é o conselho também que você daria nesse momento, né, no momento atual, né, para essas pessoas aqui? Bom, acho que o que eu posso dizer no momento é experimentar, é conhecer. Acho que a melhor forma de você se apropriar, né, da tecnologia é ganhando conhecimento sobre isso. Eu acho que eu também tive um certo preconceito, né, com essa tecnologia. Enfim, fiz vários experimentos desde o início. Tive resultados bem interessantes, mas muitos frustrantes. Não achava que ia chegar num ponto de qualidade de entrega tão interessante quanto está hoje, mas eu fui vendo que eu precisava mudar assim, a minha visão sobre o que era possível. Então, acho que a única forma de você conseguir se apropriar é aprendendo mais sobre. Não tem outra coisa a recomendar. Eu acho que a dica é uma dica que pode ser geral a toda ferramenta, talvez, no final das contas. Se ela aumenta a capacidade produtiva, ela dificilmente vai ser rejeitada, né? E ela vai ser adotada pelo mundo inteiro. É onde estamos. E se isso vai virar o normal, já virou o normal, de certa forma, não tem como fugir disso. Então, só resta abraçar isso. Acho que, mesmo sem querer, é um processo em que é uma ferramenta que precisa ser dominada por você para que você seja competitivo. Então, no final das contas, a gente tem uma série de desafios, como qualquer ferramenta, como os desafios são como usar em grupo, como usar individualmente, como as pessoas se beneficiam com isso, como isso vai impactar as sociedades e comunidades das empresas, né? Que elas são comunidades em si, né? O grupo de pessoas, como isso vai afetar a gestão, como isso vai afetar a organização das pessoas. Tudo são questões que todo mundo está trabalhando junto para entender aonde é que vai chegar, porque volta não terá. Posso até rimar. Então, acho que a Peternella deu a melhor dica, assim. Estude, se relacione isso como se fosse a sua ferramenta de trabalho, que todos têm. Então, ela é só mais uma ferramenta, só que ela é uma ferramenta hoje que ganhou um valor enorme e que talvez seja usada de forma mais moderada no futuro até. A gente até tem essa perspectiva, mas não industrialmente. Quando a gente fala industrialmente, a gente está falando que a indústria já entendeu o valor disso e vai usar isso de larga escala mesmo. Então, é uma ferramenta de trabalho e precisa ser dominada como tal. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por quem ouviu a gente até aqui. Quem tiver aí sugestões, dúvidas, quiser aprofundar mais no tema, deixa pra gente nos comentários ou fala com a gente lá pela comunidade do Telegram. E até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.